dia, igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, né? Domingo do Senhor, domingo que Deus permitiu, né? Que nós estivéssemos aqui, né? Então, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele faz, né? Por bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, né? Vamos agradecer ao Senhor por tudo isso, muito mais, né? Que o Senhor é bom, é maravilhoso, o Senhor é fiel para nós, né? Então temos que ser fiel a Ele a todo tempo, não é verdade? Então vamos fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor. Mais um domingo, Senhor, mais uma lição, mais um EBD, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom, Senhor, Tu é maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor, pela noite de sono que Tu nos deste, Pai. Pelo levantar, Senhor, pelo abrir dos olhos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Oh Pai amado, obrigada por estar sustentando nossas casas, Senhor, estar presente, Senhor, a todo tempo, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, Senhor, familiares entristecidos, adoentados, Pai, acamados, Pai. Alguns estão nos hospitais, Pai. Ó Pai amado, vai, Senhor, visita, Senhor. Vai de encontrar cada família, Senhor. Visita esses lares, Senhor. Visita todas essas famílias, Pai, que estão entristecidos e enlutados, Pai. Ó Pai amado, leva o seu refrigério, Senhor. Leva o seu carinho, Senhor. Ó Pai amado, coloca esperança, Senhor, no coração de cada um, Pai amado. Ó Pai amado, coloca a sua força, Pai amado. Ó Pai amado, que eles possam se alegrar, Senhor, porque pela sua presença, Pai amado. Ó Pai amado, visita os hospitais, Senhor, vai em cada leito, Senhor, em cada enfermaria, em cada UTI, Pai amado. O Senhor amado leva a sua cura, Senhor Jesus. Só Tu podes fazer o milagre, Senhor. Só Tu faz o impossível, Pai, acontecer, Pai. Oh Pai, nós confiamos em Ti, Pai. Nós amamos, Senhor. Louvamos e glorificamos Seu nome, Pai. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Oh Pai, esteja visitando os ministérios, todos os ministérios, Senhor. Visita o ministério pastoral, Senhor. Oh Pai, cuida do nosso pastor, de saúde, sabedoria, Senhor, para cuidar do Seu rebanho, Pai. Cuida de toda a família pastoral, Pai. Ó Pai amado, esteja com nossos jovens e adolescentes, Pai. Esteja com aqueles, Pai, que estão afastados da sua casa, Pai. Traga eles, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, e protege, Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada por esse dia, por esse domingo. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, estamos aqui, mais um EBD, né? Mais uma lição, né? Esteja agora com os nossos professores, né? E que eles possam passar, né? Mais essa lição. Continuamos com os nossos mandamentos, né? Então vamos aprender mais um pouquinho, né? Então, que Deus abençoe os nossos professores, Deus abençoe a nossa diretora. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um ótimo domingo, né? Mais tarde estaremos juntos para louvar e glorificar o nome do nosso Deus na nossa igreja, né? Então, tenham um ótimo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, CIB da Posse. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. A nossa lição é a lição de número 6, que tem como título Código de Honra. E o texto base encontra-se em Êxodo 20, versículo 12, que diz o seguinte: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, queridos, esse é o 5º mandamento, né? Honrar o pai, honrar a mãe, honrar os nossos pais é um mandamento.
e ele é o segundo grupo, né? Porque nós vemos, de acordo com a lição, ele nos mostra que os 10 mandamentos ele é dividido em 2 grupos. O primeiro grupo, que nós vimos até a lição passada, que são os 4 primeiros mandamentos, ele vai nos direcionar, nos orientar sobre a nossa relação com Deus. E os 6 últimos, né, que a partir do 5º mandamento, ele vai nos orientar, nos direcionar sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o outro. Ele fala assim aqui, os 4 primeiros apontam para uma boa relação com Deus, onde os 3 primeiros são exigências do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, nossa felicidade. No 4º mandamento há uma cerimônia e uma condição moral, que vai falar sobre descansar no sábado, né? Que nós vimos na lição passada, que não é, para nós, não é o sábado, mas é o domingo. Mas o importante é dizer que nós precisamos descansar, que se nós trabalharmos direto, nós vamos ter a fadiga, né? E o importante do descansar é, nesse dia do descanso, consagrar a nossa vida ao nosso Deus, né? Que para nós é o dia do domingo. E esse 4º mandamento ele vem fazer a separação, né? Entre os 2 grupos, os 3 primeiros que falam sobre a nossa relação com Deus e o segundo grupo, que é a partir do 5º, que vem falar sobre nos ensinar como interagir, como respeitar, como nos relacionar com o nosso próximo. O objetivo desses 6 últimos é o bem-estar de todos. Na transição dos grupos de mandamentos está esse 5º mandamento que fala do respeito aos nossos pais, principalmente da honra que é devida a eles, né? Os termos do 5º mandamento, eles são bem claros: honrar o pai, honrar a mãe, a fim de que tenhamos na terra uma vida longa, uma vida prolongada, né? Não existe, para nós que somos cristãos, que temos os nossos lares firmados no Senhor, né? Edificados na rocha que é Jesus, para nós não há dificuldade em cumprir este 5º mandamento, né? Quando temos os nossos pais tementes ao Senhor, os nossos pais que têm a vida consagrada a Deus, então para nós não é difícil. Mas para muitas pessoas que não têm os lares estruturados, que não têm os pais tementes ao Senhor, para estes, talvez não, temos certeza de que é mais difícil cumprir este mandamento, né? Quando essas pessoas não têm os seus lares firmados na rocha, não têm seus pais tementes a Deus, né? Para nós que somos de famílias cristãs, bem ajustadas, não há nenhum problema, mas no lar em que tudo não se conduz da maneira correta, da maneira de acordo com o nosso Deus, né? Para essas famílias, para essas pessoas, é mais difícil cumprir esse mandamento. Porém, a desobediência ao 5º mandamento, ela pode acarretar a perda dessa promessa, que é da vida prolongada, né? A promessa que o Senhor nos dá de que quando nós honramos o pai, honramos a mãe, nós teremos a nossa vida prolongada. Mas esse 5º mandamento, independente das circunstâncias, né? Se nós temos o nosso pai, a nossa mãe cristãos ou não, independente de qualquer coisa, os nossos pais, eles merecem a nossa honra, eles merecem ser honrados, né? Porque foram pessoas escolhidas por Deus para cuidar de nós, para nos orientar, para nos dar a direção correta, né? A direção de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Então, queridos,
que essa lição ela venha nos trazer a orientação necessária, né, a direção necessária para que nós possamos cumprir este 5º mandamento, que é da vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ficar agora com 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados, e nós vamos acompanhar isso com os outros professores, tá bom? Tenham todos um bom dia, fiquem na paz do nosso Deus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos nesse momento começar o nosso estudo da escola dominical. É uma lição interessante quando se fala de honrar aqueles que merecem honra. O primeiro tópico, diz assim: o primeiro princípio do código de honrar a promessa, o que significa uma vida longa, prometida no cumprimento do 5º mandamento. Existe pelo menos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o sentido literal da história. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. O desobediente morreria em um sentido mais amplo, que obedecia ele estava livre da morte, mas quem cometesse desobediência aos pais pagava com a própria vida. A segunda possibilidade dessa promessa é espiritual. Isso implica em dizer que aquele que obedece o 5º mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e promete a vida aos filhos obedientes. E quanto àqueles filhos que eram obedientes ao 5º mandamento, mas morreram prematuramente, não há resposta humana que satisfaça essa pergunta. Somente Deus sabe as razões. Não cabe a nós, em momento algum, desviar o primeiro código de honra aos pais. A vida pode até ter sido prematuramente ceifada, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor, pois Deus, ao obediente, promete ser companheiro e cuidar da alma. A terceira possibilidade é física ou de uma vida longa de qualidade. Deus sabe quem obedece mesmo com pais iníquos, prolonga a vida dos filhos com saúde. O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Veja se a promessa da obediência aos pais não se cumpriu em sua essência. Na obra de Cristo. Afinal, Jesus, ao obedecer ao Pai, não só foi ressuscitado, mas vive eternamente. Há algumas coisas nessa lição que deixam um pouco de uma certa dúvida, na sequência vamos encontrar algumas coisas que contradizem as outras, mas o importante é que honrar pai e mãe
é algo fundamental na vida dos nossos filhos. Mas a palavra de Deus diz que toda honra seja dada ao nosso Deus. Então nós devemos honrar a Deus em primeiro lugar. Deus é digno de toda honra. Pais e mães são pessoas, são honradas pelos filhos, mas o que caracteriza uma vida saudável, uma vida de uma estrutura familiar, como diz aqui, vida, estrutura familiar. Pai e mãe são exemplo de vida para nós, filhos, e nós somos também, precisamos ser também exemplo de vida para os nossos filhos. Mas a palavra de Deus também nos chama a nossa atenção que filho, está falando aqui, é filho. Filhos, honra, respeitar, amar, cuidar, zelar da vida dos pais. Mas os pais precisam também ter aquele cuidado de honrar também os nossos filhos, de zelar pelos nossos filhos, de não provocar a ira dos nossos filhos. A própria palavra de Deus diz que não provocareis a ira de vossos filhos. Então, quando nós, pais, somos pessoas centradas, pessoas que tenhamos o temor de Deus, que zelamos pelos mandamentos da palavra de Deus, pelo mandamento que diz, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, honrar nossos pais, zelar pelos nossos pais, porque os filhos eles seguem um certo exemplo dos pais. Infelizmente, temos visto nos nossos tempos que os filhos têm distorcido aquilo que aprendem. Os pais ensinam de uma maneira, os pais cuidam de uma maneira, zela pelos filhos, não provoca os filhos, mas os filhos se tornam filhos desobedientes, se tornam filhos que às vezes não valorizam os pais. Eu levo na minha mente, no meu coração, uma tranquilidade muito grande, porque enquanto meu pai teve vida, eu e meus irmãos, nossa família, nós irmãos, procuramos zelar pelo nosso pai, que é o que a lição está dizendo, que nós precisamos dar amor, dar carinho, respeitar os pais, honrarmos a Deus, e Deus vai nos honrar dessa maneira, nos dando sabedoria para contornar esse mandamento e a sequência da lição que nos chama a atenção. A vida pode até ter sido prematura, ceifar, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual prolongada. Então nós teremos que essa vida prolongada espiritual é a vida, nós aqui vivemos uma vida de agitação, uma vida que às vezes não temos tempo para a família, não temos tempo para os filhos muitas das vezes se distraem com tantas outras coisas e não dão aquela atenção que o pai às vezes merece, mas a nossa preocupação é preparar os nossos filhos, é estruturar a nossa família para uma vida prolongada espiritualmente, que quando daqui dessa vida material, dessa vida carnal, nós deixarmos de existir, tenhamos uma convicção de que teremos uma vida longa eternamente. Então, precisamos ter o cuidado de honrar, sim, os nossos pais, cuidar dos nossos pais. A lição diz que a honra aos pais não é o tão importante, honrarmos a Deus, toda a honra seja dada ao nosso Deus, e nós vamos dessa forma entendermos melhor como viver, como lidar com nossos filhos, como respeitar o direito de cada um, e assim nós vamos também adquirir o crédito com os nossos filhos, zelar pelos filhos. Hoje eu vejo aqui já na minha família alguém cuidando da mãe, dando carinho dentro da maneira possível, mas cabe também a nós entendermos que os filhos têm também os seus limites e nós precisamos entender dessa maneira para que possamos viver uma vida segura e tranquila diante de Deus. O segundo princípio do código de honra: ter uma geração vitoriosa. Para nós termos uma geração vitoriosa, nós precisamos fazer tudo aquilo que nós já falamos. Sabermos estruturar a nossa família. Uma família, para ter vida vitoriosa, para ter essa certeza, precisamos
para ter uma geração vitoriosa, é preciso que desde o princípio venha tendo uma ética, um código de honra, de dizer assim, eu adquiri uma família, Deus me prometeu e me deu uma família, eu preciso zelar por essa família. Então, acontece o quê? São filhos que os pais precisam cuidar para que ele possa um dia usufruir daquilo que ele mesmo plantou, para ter uma vida vitoriosa, uma geração vitoriosa. É preciso que haja um entendimento daquilo que Deus quer de cada um. Uma geração vitoriosa. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. O 5º mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e que por isso devemos sempre honrá-los. Nossos pais não são merecedores de honra, do qual só devemos dar honra a Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve amor. O imperativo do 5º mandamento consiste em amar aos nossos pais, pois mesmo que estes não mereçam o amor, devemos ultrapassar as medidas. A honra devida, porque os pais são indispensáveis. Os filhos são prolongamento da vida dos pais. Os pais cuidam dos filhos e com o passar dos anos são os filhos quem devem cuidar dos pais. Filhos necessitam de bons relacionamentos com os pais para que haja desenvolvimento, conhecimento e aplicação de uma vida ética preservada os conceitos morais e principais de conceitos morais e os princípios divinos, pois preparamos os filhos para uma vida. Então é necessário que nós tenhamos todo um cuidado em como lidar com os nossos filhos, para que nós possamos receber deles também o devido cuidado, o devido carinho, o devido amor. Mas sobre tudo isso, honrarmos a Deus. Se nós honrarmos a Deus, Ele vai nos honrar, Ele vai honrar os nossos filhos e vai nos dar condição de preparar filhos para uma vida longa, mesmo nessa terra. E o que demais acontecer aos nossos filhos, a nossa vida, é dentro dos preceitos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos prepare cada dia mais para entender o que Ele quer de cada um de nós, de nossos filhos, de nossas famílias. Deus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou responsável para trazer o estudo bíblico, que tem seu título, Código de Honra. Seu texto base está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, que diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Lição 6, né? E é o 5º mandamento, um mandamento com promessa que Deus deixa para cada um de nós. Fui em busca do significado, né, do Código de Honra. E diz assim: é o conjunto de valores inegociáveis, isto é, valores éticos e morais, que estão com você independente da situação que seja, no âmbito profissional, pessoal ou familiar, né?
Então, é um conjunto de valores, né, que nós temos, que vem da nossa criação, né? É um conjunto que a gente herda, né? Seja em qualquer situação que estamos vivenciando, que vivenciamos, né? Pode ser profissional, pessoal ou familiar. Esse código de honra está dentro de cada um de nós, esse conjunto, né, de valores moral e ético. Hoje vamos estudar, né, o 5º mandamento. Estamos no mês da família, né, onde estaremos trabalhando essa lição, né, o verdadeiro relacionamento familiar. Vamos tratar o relacionamento e o mandamento para os dias atuais e o cenário, né, que hoje estamos vivenciando. Terceiro tópico, estou responsável para trazer o terceiro tópico e o pensar e agir. O terceiro tópico sentencia o título, terceiro princípio do Código de Honra, ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou. E diz assim o título, o texto. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos seus filhos. Lá em Efésios 6,4 diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Essa a admoestação do Senhor. Aqui, meus irmãos, há um princípio muito básico, né, para você criar um filho, que é na admoestação do Senhor. Levar o seu filho a conhecer a Deus, né, ensinar ele o caminho em que ele deve andar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, esse caminho. Então, ele nos deixa esse ensino, né? Que é nesse caminho que nós temos que educar os nossos filhos, ensinar, né? É esse caminho que é Jesus. Continuando no texto, diz assim, nossos pais nos corrigem por pouco tempo, até que cheguemos aos anos da nossa maturidade. Devemos aos nossos pais a nossa vida física, entretanto a Deus devemos nossa parte imortal, né? Não é por muito tempo que os nossos pais ele nos educa, né, nos ensina, né? Quando a gente chega na imaturidade, né, na maturidade em si, ele deixa a gente um pouco de lado. Não que ele não se preocupe com nós, né, os nossos pais, mas ele já nos ensinou, ele já mostrou o caminho, e aí nós temos que sim ser gratos a ele e a Deus, né, que é o nosso Pai imortal, que vai estar ao nosso lado o tempo todo, em todos os nossos caminhar, o nosso andar. E a palavra de Deus lá em Hebreus 12, 9, 10 diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, né, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos, né. O apóstolo ele diz aqui, né, se... Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, né? Nosso pai nos corrige a todo tempo, quando estamos errados, ele chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha, né? E o respeitávamos. E essa submissão, ela tem que ser muito maior para o nosso Pai Celestial, né? Ele pergunta, então, viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, né? O apóstolo Paulo, ele questiona aqui a respeito dos nossos pais, que muitos nós respeitamos, por que não o nosso Pai Celestial, que ele nos deu a vida eterna, né? Continuando o texto, não existem pais perfeitos, na verdade não existe mesmo pais perfeitos, né? E lá em Salmos 106,6 diz assim, pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos do mal. Né? Cometemos erros a todo instante, como os nossos pais anteriores, antecessores também pecaram, né? Não existem pais perfeitos, como eu falei. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e, principalmente, incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Lá em Provérbio 22,6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele deixa aqui que precisamos ensinar o caminho, né? Precisamos amar, sim, amar, educar, motivar, mas principalmente, né? Incentivar os nossos filhos nos caminhos retos, que é Jesus. Continuando aqui, obedecer ao pai e à mãe agrada ao Senhor. Lá em Colossenses 3,20, ele diz assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo
é grato diante do Senhor, né? Deus se agrada muito quando nós obedecemos nossos pais, né? É gratificante para Deus, é grato diante do Senhor. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honra pai e mãe implica em ser bom, a despeito da criação. Uma árvore seca que não tem formosura, cuja casca está grossa e enrugada, pode gerar bons frutos? Visitei um jovem que estava preso por seus delitos. Indaguei o porquê, pois tão jovem perdeu a sua liberdade. Ele me disse que se tornou violento por causa do seu pai. Seu pai era um bêbado, um viciado, iracundo, seus maus tratos à mãe, que não os denunciava, e o desprezo pela família o levaram a cometer pequenos roubos para seu próprio sustento até ser preso. Perguntei sobre sua família. Ele me disse que tinha um irmão gêmeo. Fui até o endereço do irmão dele. Para minha surpresa, o local onde encontrei seu irmão era um escritório de advocacia. Seu irmão era advogado e iria lhe defender. Perguntei ao irmão o que o incentivou a ser um advogado. Ele me respondeu: meu pai. Foi meu maior incentivo. Estou honrando meu pai, produzindo um fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar em meus filhos. Quem não honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas, né? Mesmo que os nossos pais não sejam exemplos para nós, mas temos que ser exemplo sim para os nossos filhos, né? Aqui deixa bem claro essa história que ele conta aqui, de dois irmãos. Um, pelo motivo do pai não ser exemplo, ele quis copiar, fazer o mesmo, vendo que aquilo era mal para ele. E o outro, diante daquilo, ele fez tudo ao contrário, ele fez diferente, né? E nós precisamos ser assim, fazer diferente, né? Temos que fazer o contrário. Quando você faz e procura andar nos caminhos do Senhor, o Senhor sim nos dá a vitória, nos dá a recompensa, sim. Ele nos dá a promessa dele, né? Ele cumpre essa promessa que ele prometeu. Continuando aqui, para pensar em agir. Se quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, tem promessa nesse mandamento. A promessa é que você vivencie, né? Vivencie feliz, né? Começando aqui, sobretudo, sobre a face da terra. Que você vai ter muita vida aqui na face da terra, mas com felicidade, com paz, sendo um homem abençoado por Deus, né? Aqueles que um dia terão filhos só poderão exigir o cumprimento do 5º mandamento em suas vidas se hoje obedecessem a este código de honra, né? Honrar pai e mãe descrente implica em uma árdua obediência ao 5º mandamento por parte dos filhos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é só solidário a estes. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo. É fazer diferente, né? É mostrar para eles que você sim está fazendo um dos mandamentos que o Senhor ordenou. A última palavra registrada no Antigo Testamento é maldição. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus levanta a maldição na terra? Quando o coração dos pais não estão convertido aos filhos. Quando o coração dos filhos não estão convertido aos pais. E quando ambos não se convertem a Deus. Ele diz lá em Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e ferir a terra com maldição. Então, quando não há entendimento entre pais e filhos, quando não há entendimento entre filhos e pais, nós, né, vivenciamos essa maldição, né, que Deus ele diz aqui na palavra dele. Os princípios firmados no 5º mandamento geram paz, amor, harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Nós não temos, quando a gente não tem um entendimento, né, da palavra de Deus, essa geração, como essa geração não está tendo um entendimento da palavra de Deus, essa maldição está vindo para a terra.
Nós mesmos estamos vivenciando isso, né? Essa maldição que a terra está absorvendo, né? Devido a não cumprir um dos mandamentos que o Senhor deixou. Né? Por isso que a gente tem visto pai matando filho, filho matando pai, mãe e vice-versa. Né? Temos visto a maldição tomar conta da humanidade. E estamos, né, para a gente poder viver nessa harmonia, para a gente viver bem entre nossos irmãos, né, para a gente viver bem entre famílias, né, entre pai e mãe, a gente precisa sim seguir esse mandamento, honrar sim o nosso pai e a nossa mãe. Por isso que vemos, né, muitas famílias sendo dilaceradas, cortadas, como é que eu posso dizer a palavra? Destruídas, né? Muitas famílias destruídas hoje, porque esqueceram, né, de cumprir esse mandamento. Esqueceram de fazer aquilo que Deus ordenou. E que a gente venha, né, esse estudo hoje deixa pra gente que precisamos sim honrar o nosso pai e nossa mãe. E pais, né, precisamos sim educar os nossos filhos, precisamos amar, cuidar e, acima de tudo, ensinar o caminho correto para cada um deles. Espero que vocês, irmãos, tenham entendido. Espero que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Desejo um ótimo Dia das Mães para todas as mães, né? Que hoje é o nosso dia, né? Que Deus abençoe grandiosamente a cada família de nossa igreja. Fiquem com Deus. Um beijão a todos.